Olá, a intenção deste vídeo é apresentar um pouco a astrologia para aquelas pessoas que ainda não têm um conhecimento detalhado de como é o mapa astrológico, para até entender, apenas vendo o desenho do mapa, entender um pouco da personalidade da criança ou de uma pessoa. Eu estou aqui com um cálculo para o dia 21 de março de 2015, como exemplo genérico, às 5 horas e 47 minutos, no fuso horário 3, que é Vitória, Espírito Santo, e toda a parte leste do Brasil. E nós temos aqui a latitude do local, no caso aqui 20,18 sul, 40 graus e 19 oeste é Vitória. Aqui nós vemos então o cálculo desta pessoa. Ora, essa pessoa nasceu com o Sol no signo de Áries, 0 grau e 25 de Áries. O ascendente estava 29,59 de Peixes. Ora, então, essa pessoa que nasceu nesse momento, o Sol estava nascendo e a linha do horizonte estava no último minuto de arco de grau do signo de Peixes. Ou seja, uma criança que tenha nascido às 5h48, veja só, 5h48, um minutinho só de diferença, já teria o ascendente no signo de Áries. Então, duas crianças gêmeas, uma que nasceu um minuto após a outra, pode ter o ascendente em signo diferente. As duas vão ser Sol em Áries, Lua em Áries e assim por diante, nesse caso específico desta data. Mas viram que um minuto de tempo muda o ascendente, que é a linha do horizonte do momento em que a pessoa nasceu. Esta linha é a linha do horizonte de Vitória, nesse caso. A parte superior, o que está visível no céu, a parte inferior, o que estava escondido abaixo da linha do horizonte, portanto não visível. Neste caso, o Sol estava nascendo, porque a linha do ascendente, que é essa flecha, está apontando para o nascente, ou seja, a linha do horizonte em direção ao mar aqui na cidade do Espírito Santo, Vitória. E o Sol nascendo e a Lua estava escondida ainda, junto com Urano, junto com Marte, Vênus mais abaixo, o Júpiter do outro lado, Plutão lá no alto do céu, Saturno no alto do céu, Mercúrio e Netuno aqui já tinha nascido antes do Sol. Essa distribuição dessa linha indica uma coisa importante, que é o ascendente e o descendente. O Sol é o ser, o ascendente é o parecer. No caso desta pessoa que nasceu com Sol em Áries e o ascendente em Áries, ela é aquilo que se mostra, ela é autêntica. Isso é bom? De um lado é, porque a pessoa é aquilo que se mostra, do outro lado é ruim, porque ela se mostra de um jeito e se alguém ataca uma pedra nela, ou seja, ataca uma verbalização negativa, chama ela de alguma coisa, ela vai receber aquilo e vai falar, puxa vida, eu sou isso, porque ela mostra assim, e assim fere a si próprio com muito mais facilidade. Aí vai ter que usar o próprio ser para se defender. Então, porque a pessoa se mostra. Já uma pessoa que tenha nascido, por exemplo, eu vou acelerar aqui para 7 horas, vamos botar 8 horas para arredondar mais fácil. 8 horas da manhã, nós temos o cálculo nesse dia, nasceu uma criança com o Sol em Áries, ascendente em Áries, como foi o modelo anterior. Agora já tem ascendente em Touro, 2 horas após.
Então, o ascendente em Touro é diferente do ser Áries. Ascendente é o parecer. Touro se mostra durão, meio assim sedutor, meio estável, sólido, mas ele não é explosivo, impaciente como Áries. Então, se alguém chega para uma pessoa que é Áries, com ascendente em Touro, e fala bem assim, você é teimoso, ele vai olhar e falar, não, eu não sou teimoso. Então, é como se fosse uma barreira, né? Porque o Touro é teimoso, Touro não enxerga as coisas com facilidade, Touro é lento, mas é sedutor, é sólido, é estável, valoriza as tradições, gosta e importa para ele a fidelidade. Ora, Áries não é desse jeito. Então, a pessoa que tem um ascendente diferente do signo solar, ele tem a vantagem de ter essa máscara, essa proteção. Vamos avançar um pouquinho mais. Vamos jogar 10 horas da manhã e vamos perceber o ascendente que foi avançando e ainda está em Touro. Vamos jogar um pouquinho mais, 10 horas e 20 minutos. Aí nós vamos ver que o ascendente avançou para Gêmeos. Então, aquela pessoa inicial que nós analisamos tinha o Sol em Áries e o ascendente em Áries. Agora, depois vimos uma Sol em Áries com ascendente em Touro, e agora Sol em Áries com ascendente em Gêmeos. Isso no mesmo dia, algumas horas após o outro primeiro nascer. Aí nós vemos Gêmeos no ascendente, é um modo de parecer alegre, brincalhão, é crianção mesmo, gosta de se gesticular, se expressar. Aí, quer dizer, o ariano, que tem a natureza expressa por Gêmeos, o parecer geminiano, é um ariano mais brincalhão, é um ariano alegre, solto, muito mais animado do que o ascendente em Touro. Todos os três casos, né, Áries com o Sol, é ativo, corajoso, pioneiro, se arrisca, mas tendo ascendente compatível com o signo solar, no caso, por exemplo, Gêmeos é um signo de elemento ar, está a 60 graus com o Sol. Veja que o Sol está aqui mostrando uma linha de 60 graus quase exata, que indica um potencial máximo da pessoa conseguir ser e se expressar de forma harmônica. Não é aquela expressão que o indivíduo está sem proteção, é uma excelente proteção. É uma proteção alegre, brincalhona, então tem mais jogo de cintura, lábia, habilidade, é um corpo jovial, alegre, então é harmônico. Mas se nós jogarmos um pouco mais, vamos jogar aí 12h20 para jogar o ascendente em Câncer, aí nós vamos ver o Sol. Lá ainda não deu, veja que o ascendente ainda está no final de Gêmeos, devido ao ciclo não ser tão preciso, a Terra tem a velocidade diferente em cada relação com o signo, devido a nós estarmos mais abaixo da linha do Equador, né? Então isso cria um movimento do Sol, como se fosse um peão balançando, né? Então aqui, ó, nós já estamos com uma pessoa que nasceu em 2015, naquele mesmo dia, com o Sol em Áries e o ascendente em Câncer. Veja essa linha vermelha que se formou aqui, ângulo de 90 graus. É um ângulo de tensão, é um ângulo da cruz do zodíaco. Ter o Sol em conflito com o ascendente é uma pessoa que é algo e se expressa completamente diferente e incompatível com o ser que é. Por isso, a pessoa chega, mas não chega do jeito que as pessoas vão reconhecer como ela é. Isso cria um antagonismo, porque você vai ver uma pessoa logo que conhece ela, e depois vai descobrir que ela não é nada daquilo.
Então, isso cria até barreira para a própria pessoa se manifestar, cria inseguranças e outras coisas mais. Veja que o ascendente em Câncer é um signo afetivo, protetor, amoroso, sensível, quer cuidar dos outros, mas é um signo medroso, muito imaginativo. Então, um signo ativo, corajoso, impulsivo, ter uma máscara de medroso, uma máscara de sensível, uma máscara de carente, não cabe ao ariano isso. Isso é Câncer, Câncer é assim, mas Áries não. Então o indivíduo se parece de um jeito e depois vai se mostrar completamente diferente, porque o parecer não dura muito. Ele precisa manifestar o ser é a grande energia do indivíduo, que é o Sol. Então o parecer pode ajudar ou pode atrapalhar, neste caso atrapalha. Não que Câncer seja um signo ruim, não existe signo ruim nem signo bom. Existem signos com potenciais e conflitos. Então, nós temos no signo de Câncer uma maravilha, protetor, amável, família, com uma memória excelente, preocupado em não se arriscar para não perder a capacidade de dar proteção às pessoas que ama. Então, toda uma natureza voltada à sensibilidade, família. Como é importante isso. Ter pessoas assim garante uma estrutura sólida para a sociedade. Se fosse todos arianos, seria terrível, seria uma batalha, uma guerra de egos. Câncer não, Câncer aceita, é a mãe, símbolo da mãe, que o filho faz algo até que a agride, mas ela perdoa, ela acolhe, ela cuida, ela não deixa de dar abrigo. Mas isso é o equilíbrio, porque se nós tivermos o signo oposto, que é Capricórnio, Capricórnio é rígido, é duro, ele quer punir a pessoa, quer dar castigo. Não, você vai ficar sem sua merenda hoje só porque você reclamou que a merenda não está do jeito que você gosta. Coisa assim de disciplina, de autoridade. Então é importante, e também isso sim, senão vira baderna. Senão a mãe vai se sobrecarregar, vai fazer tudo, vai se magoar e não vai ter punição para aquela criança e não vai ter correção. Então a punição como correção é algo próprio de Capricórnio. Então, a cada 2 horas aproximadamente, nós vemos isso, vamos botar aqui 14 horas e 25 minutos, vamos ver se já mudou para Leão. Então, nós temos aqui, ó, finalzinho de Câncer, ainda em Câncer, veja, 29h51, então 14h25 não deu ainda, 14h26, vamos ver se já vai dar, 0 de Leão, ascendente. Veja que uma criança que nasce num minuto depois da outra pode ter ascendente diferente até o signo. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então aqui nós temos uma pessoa que nasceu com Sol em Áries, muito ariano por sinal, porque tem Sol, Urano, Lua e Marte em Áries, e tem ascendente em Leão. Gente, ascendente em Leão. Leão é brilhante, gosta de aparecer, gosta de ser o melhor, gosta de ser anfitrião, chamar todos para perto de si. Venham para cá, eu quero todos felizes, e gasta tudo que tem para poder fazer a festa mais bonita, porque ele quer agradar todo mundo, ele quer que todo mundo goste dele. Ele chega com a roupa mais encantadora na festa, porque ele quer aparecer e todo mundo vê, nossa, parece um rei, parece. Então, se o indivíduo é Áries e tem essa energia exterior do parecer de Leão, com uma capacidade, além de ser ativo, corajoso, vibrante, ainda ser capaz de encantar, brilhar, reunir, isso é excelente, faz parte de um potencial do ser. Aí depois nós vamos avançar mais 2 horas, 16h30, vamos botar 30 só para ir logo direto ao ponto. 16h30, naquele dia, mesmo dia, nasceu a criança, nós estamos vendo a mudança. Olha como já acelerou rápido, é que nem precisava tanto.
ascendente em Virgem. Virgem é meticuloso, crítico, técnico, analítico, gosta da higiene, da limpeza, quer ser sempre útil, quer ser sempre, estar sempre ocupado, senão ele sente mal. Ora, então um ariano, impulsivo, corajoso, expressivo, arriscado, ter ascendente em Virgem amarra ele um pouco. Porque o ascendente em Virgem vai fazer com que antes do ariano dar a partida, ele, não, peraí, eu tenho que arrumar a tralha, eu não posso ir sem o que as pessoas vão dizer, se elas me verem saindo com essa roupa, não sei o quê. Fica todo preocupado com o que os outros vão dizer, preocupado em ser meticuloso. Então vai subir uma montanha, primeiro tem que comprar os equipamentos, tem que fazer toda aquela parafernália, porque ele tem que ir com a roupa certa, com o tênis certo, tudo tem que estar certinho para poder lhe dar partida. Aí já vai matando a natureza do signo de Áries, mas tem pessoas que nascem assim. Aí depois, não quer dizer que Virgem é problemático, não, Virgem é meticuloso, organizado, dedicado, técnico, crítico, ele quer ver para crer, e por isso é preciso pessoas assim, senão seria um caos, as ruas ficariam sujas, ninguém ia ligar, porque tudo, não, mas tem pessoas que são meticulosas, querem tudo certinho. Teve uma época da humanidade que as pessoas, foi um ciclo virginiano forte, da época da humanidade, já no ciclo da era de peixe, em que eles viam a floresta como desorganizada, então eles desmatavam e plantavam tudo alinhado, direitinho, igual o eucalipto que a gente vê, tudo alinhadinho, né? Aquilo era uma forma de dizer assim, nós estamos ajudando o Criador a botar ordem na natureza. Gente, o oposto, que é peixes, ele vai olhar o jardim, vai ver uma erva daninha crescendo, ai que lindo, o passarinho deve ter pousado aqui, deixou, fez cocô e deixou a sementinha, vamos esperar para ver que matinho aqui, que planta é essa, uma organização da própria natureza, que coisa bonita, olha a florzinha lá, que bonitinho. Cada um é de um jeito e isso é importante. Então, se nós fizermos o passeio em todos os signos ascendentes num único dia, uma pessoa nasce e tem posições ascendentes em cada criança que nasceu naquele dia, tem um posicionamento diferente. Então vamos ver agora um caso específico de uma pessoa que nasceu no dia anterior, 20 de março de 2015, às 19h22. Ela nasceu com o Sol no signo de Peixes, a 29 graus e 59 de Peixes, ou seja, ela nasceu às 19h22 do dia 20, um pouquinho, algumas horas antes daquela outra criança que nasceu em Áries, mas veja, se eu colocar aqui 19h23, então vamos lá, 19h23, nós temos a criança, veja, 20 de março a 19h23, a criança já nasce com o Sol em Áries. 1 minuto mudou o signo da pessoa. Então, é uma precisão que a gente precisa no horário de nascimento para que a gente não analise uma pessoa que tenha posições astrológicas diferentes. Porque diferente da astrologia e astronomia, a astronomia estuda as estrelas que estão longe no céu. Eles querem saber a velocidade da estrela, a massa, a luz, a distância. Na astrologia, nem estrela conta. O zodíaco não é formado pelas estrelas. O zodíaco é formado por ângulos de 30 graus exatos, que estão ao redor não da Terra, mas da pessoa. A pessoa está aqui no centro. Não é o eixo da Terra, o núcleo da Terra que é o centro do zodíaco, mas é o local, a cidade em que ela está no nascimento. E o zodíaco não é físico,
ele é uma espécie de bola, círculo ao redor da pessoa, como um relógio, e a pessoa é o centro dos ponteiros. E os planetas são como se fossem vários ponteiros. Imagina cada astro representasse um ponteiro no relógio e a pessoa é o centro desse eixo dos ponteiros. Então, cada ponteiro aponta para um dos pontos do zodíaco que não tem nada a ver com constelações lá no céu. Tem os mesmos nomes porque num momento da formação da astrologia, no sentido de conteúdo, que os caldeus, cada povo criou sua astrologia, mas os caldeus foram que criaram a astrologia que nós conhecemos hoje com tanto detalhe, com tanta riqueza, que é essa astrologia teccientífica. Então, é muito preciso a mudança dos ângulos no zodíaco. Agora eu quero orientá-los para olhar o mapa de uma criança e ver o seguinte. Nós vimos que se a criança nasce com o Sol nascendo, veja, nesse caso, essa criança tem muitos astros próximo ao ascendente. O ascendente é o lado esquerdo do mapa. Esse ponto era o que estava mais baixo no céu, no momento que a criança nasceu, que representa onde ela está apoiada, é a base dela. E o ponto mais alto é o que estava lá no alto do céu, acima da cabeça de todos. Essa flecha varia de angulação conforme a latitude e longitude que a pessoa mora, principalmente a latitude. Se está muito ao norte, lá perto da Groenlândia, aqueles países mais elevados, Inglaterra, dali para cima, essa flecha vai ficando inclinada, porque a pessoa, para ver o Sol, tem que se inclinar a visão. Enquanto que perto do Equador, onde nós moramos, para a gente ver o Sol, a gente olha geralmente para cima ao meio-dia. Já dependendo da latitude e longitude, por exemplo, Rio Grande do Sul, eles nunca vão ver o Sol em cima deles, sempre eles vão ter que olhar para o lado do norte para ver o Sol ao meio-dia, por isso essa flecha muda conforme a latitude e longitude, mas ela sempre vai representar o indivíduo, os interesses individuais e os interesses do outro. Se tem muitos astros na parte esquerda, a pessoa é muito individualista, porque ela está muito preocupada com os sonhos dela, as coisas dela, a preocupação é toda ela. Se tem, ao contrário, vou jogar aqui às 18 horas. 18 horas, naquele mesmo dia nasceu uma criança às 6 da manhã e outra às 18 horas. Olha a quantidade de astros do lado direito, que é o outro. Então, essa pessoa que nasce tem uma necessidade grande do outro. Ela pode ser até corajosa, mas ela quer fazer o outro pelo outro, ela quer usar a coragem dele pelo outro. Ela quer estimular o outro a ir à frente. Vamos lá, eu vou junto com você, você tem que sair dessa. É a necessidade de estar dedicada ao outro. Enquanto que o que nasceu às 6 horas está preocupado só com o mundo dele. Ele quer ser corajoso para ele. O outro não, é corajoso, mas quer fazer pelo outro. Quer obrigar o outro a fazer aquilo que ele acha que tem que fazer, mas é sempre focado no outro. Ao passo que uma criança que nasceu aos 12 horas, vamos botar aqui meio-dia, nós temos essa criança voltada com astros na parte superior, que é a meta, é o objetivo, é a realização para o social, a casa profissional, a casa da cultura e da profissão. Então, essa parte de cima do mapa, que estava visível no céu, é o indivíduo querendo mostrar-se ao mundo,
querendo aparecer, querendo estar em destaque. Quanto mais astros na parte superior, na parte próxima ao meio do céu, que é essa flecha, mais necessidade de aparecer no social e profissional cultural. Já ao passo que uma criança que nasceu 1h da manhã, vamos supor aqui, nós vamos colocar os astros todos para a parte de baixo. Então, nós temos a pessoa muito mais focada no mundo familiar, entre os irmãos, parentes, vizinhos, mãe, pai, a família, e dedicação a toda uma estrutura voltada à família. Então, quando a gente analisa o mapa de uma pessoa, nós já podemos ver esse panorama geral, para poder começar a entender. Outra coisa são as linhas azuis e linhas vermelhas, tem as rosadas também. As azuis são harmonia, o indivíduo tem um potencial de harmonia ligando esses astros, cada astro tem sua função psicológica. O Sol é o ser, a Lua é o sentimento do ser, Mercúrio é a comunicação do ser, Vênus é o prazer do ser, Marte é a ação e energia do ser, de vontade de agir, coragem, de determinação. Júpiter fala do social, Saturno das questões de responsabilidade e compromissos. Aí vem Urano, Netuno e Plutão, que representam uma visão mais coletiva. Fala da geração da pessoa. Que geração foi? Geração dos hippies, geração dos cara pintada, geração dos ecologistas, geração dos artistas e assim por diante. Cada grupo nasce numa geração específica. Pois bem, então, quando a gente já começa a ver o mapa da pessoa, a gente já começa a ver, tem muitos conflitos, tem muitas harmonias, e é muito importante a gente ver isso. Veja esse exemplo, uma pessoa que nasceu com a Lua no ascendente, o Sol e Vênus no fundo do céu, Netuno no meio do céu, Urano no oposto, no descendente, uma pessoa que está dividida, ela quer um negócio para cá, ela quer um negócio para lá, então ela está presa ao ego, ao indivíduo, o sentimento dele voltado para o eu quero aparecer, as pessoas têm que gostar de mim, a Lua é o sentimento, o Sol e Vênus em Touro no fundo do céu, eu quero tudo para mim, eu quero a minha família, eu quero que as pessoas valorizem a estrutura da família, do passado. Aí o meio do céu em Netuno, eu sonho para um mundo melhor, eu quero me dedicar a cuidar de todo mundo. Netuno é meio assim, voltado a querer se sacrificar pelo mundo. Por isso rege o signo de Peixes, que a era cristã, que a era de Peixes, tem a ver com autossacrifício como uma forma de meta. E Urano aqui na casa, junto com o descendente, dizendo que o indivíduo quer revolucionar o outro, quer obrigar o outro a buscar inovações. Então, é uma pessoa que está todo dividido dentro do seu ser. Vamos ver esse outro exemplo. Olha como o mapa está bem distribuído, a pessoa tem um potencial de atuação em várias áreas. E olha quantas linhas azuis mostrando um potencial do indivíduo interagir. Existe linha vermelha? Sim, Saturno é a autoridade, Mercúrio é a comunicação. Toda vez que essa pessoa vai falar, ela tem muito medo de uma autoridade dizer não é verdade, não está certo, você não pode pensar assim, que tem a ver com medo de falar com o pai lá na infância, e até hoje ele tem medo de falar algo que o pai interno, o pai já faleceu, mas ele acha que o pai ainda pode vir a dizer para ele não devia fazer isso. Então, para ele tomar uma decisão, ele precisa consultar a mãe, consultar as pessoas que ele gosta, a esposa, depois de um tempo, consultar as pessoas que entendem, são mais profundas, analisam, tem que buscar sempre um apoio para conseguir o objetivo, que é avançar naquilo que ele acha que tem que avançar. Então está sempre buscando equilíbrio. Então é uma pessoa que não deixa de fazer aquilo que ele pensa, mas ele se organiza para unir mais pessoas, mais interesses, mais opiniões, para quando tomar a decisão,
ele se nutrir dessa garantia de que não está tomando a decisão que vai ser contrário àquilo que uma autoridade sobre ele diria que não deveria. Não, eu fiz, mas todos decidiram junto comigo. Não, assim é a forma do indivíduo se organizar. Mas um poder de carisma, um poder de trabalho, um mapa muito positivo e por isso uma pessoa que tende ao sucesso. O outro anterior também tende ao sucesso, mas sobre uma pressão, sobre uma inquietude muito grande. O sucesso não é porque tem muita linha azul. Às vezes, com muita linha azul, as pessoas vivem uma vida tranquila, não tem muitos conflitos, porque só tem harmonia. Então, ela não tem ambição demais, porque também não interessa, porque isso vai só trazer aborrecimento. Então, dependendo dos planetas, da distribuição e dos ângulos, como são positivos e negativos, nós vamos encontrar pessoas que tendem ao sucesso harmônico, ao sucesso desarmônico, ou a viver uma vida tranquila, ou a viver uma vida sempre turbulenta. Então, cada mapa precisa ser analisado com carinho, com todas as suas colocações. Eu espero, portanto, que esse vídeo seja um primeiro contato para a gente olhar o mapa das pessoas que a gente ama, nossos filhos, nossos pais, o nosso próprio mapa da pessoa que a gente convive e poder olhar e falar, opa, já estou começando a entender um pouco. Isso é um salto para que a gente consiga avançar nos nossos estudos em breve.